Oi pessoal, hoje falaremos sobre um tema que está em todo o holofote. Falaremos sobre backrooms. Fique até o final e descubra a verdade sobre isso. Existe um tipo de medo que não vem de criaturas, mas de lugares. Lugares que parecem familiares, mas ao mesmo tempo completamente errados. Corredores vazios, luzes artificiais que nunca se apagam, um silêncio que não é exatamente silêncio, e uma sensação constante de que você não deveria estar ali. Esse lugar ficou conhecido como backrooms, mas ao contrário do que muitos acreditam, isso não começou como uma simples história da internet. Na verdade, tudo começa com uma imagem. Em 2019, uma fotografia surgiu em um fórum online, sem contexto, sem localização, sem explicação. Apenas um espaço vazio, com carpetes amarelados, paredes desgastadas e luzes fluorescentes. Mas havia algo errado, e o mais estranho, não foi a imagem em si, foi a reação das pessoas. Milhares disseram a mesma coisa: eu sinto que já estive aqui. Esse fenômeno não é coincidência, ele tem nome: liminalidade. Espaços liminares são lugares de transição, corredores, salas vazias, ambientes sem propósito claro. Eles existem entre dois estados, e o cérebro humano não lida bem com isso, porque quando algo parece familiar, mas não pode ser identificado, a mente entra em conflito. Agora imagine esse conflito: infinito. Com o tempo surgiu uma teoria que mudou completamente a forma como as backrooms são vistas. A ideia de que a realidade pode falhar, assim como um jogo, assim como um sistema. E quando isso acontece, você não vai para outro lugar. Você cai em um espaço residual, um erro, algo que não deveria existir, mas continua ali. Existe uma hipótese pouco discutida fora de círculos teóricos, a de que a realidade pode não ser contínua, mas construída, baseada em regras, padrões, estabilidade e todo o sistema. Eventualmente falha, mas nem toda falha destrói. Algumas falhas apenas permanecem, como espaços esquecidos, sem função, sem propósito. E talvez as backrooms sejam exatamente isso. A estrutura das backrooms não faz sentido. Não existem janelas, não existem saídas, não existe céu. Os corredores se repetem, mas nunca da mesma forma. Salas levam a outras salas, sem lógica. É como se o ambiente fosse gerado, enquanto você anda, sem planejamento, sem intenção. Relatos mencionam sons, mas não são sons comuns. Um zumbido constante, passos que não têm origem, movimentos que você não consegue localizar. E às vezes, silêncio absoluto. Um silêncio tão completo que faz você questionar se ainda consegue ouvir. Mesmo sem ver nada, existe algo. A sensação de estar sendo observado, de não estar sozinho, mas sem prova, sem confirmação. Isso cria um tipo de medo diferente. Um medo que não vem do que está ali, mas do que pode estar. Mesmo sendo um fenômeno da internet, os relatos seguem padrões. Pessoas descrevem os mesmos ambientes, as mesmas sensações, a mesma confusão sobre tempo e a mesma dificuldade de explicar depois, como se a memória não estivesse completa. A visão racional diz que tudo isso é psicológico, uma mistura de memória, ansiedade e percepção distorcida. Mas essa explicação tem um problema. Experiências subjetivas raramente são tão consistentes entre pessoas diferentes. E aqui, o padrão se repete demais. O que mais assusta não é o desconhecido, é o quase conhecido. Nada ali é totalmente estranho, mas também nada está certo. Esse estado constante quebra a percepção, e talvez seja isso que mais incomoda, porque parece que deveria fazer sentido, mas não faz. E se as backrooms não forem um lugar, mas um estado onde a consciência existe, mas sem referência, sem direção, sem tempo, sem fim, e sem essas estruturas, a própria noção de identidade começa a desaparecer. Relatos apontam algo ainda mais estranho. O tempo não funciona. Minutos parecem horas, ou não existem. E sem tempo, não existe progresso. Sem progresso, não existe saída. Talvez o maior erro seja imaginar as backrooms como um lugar cheio. Talvez seja o contrário, um espaço que existe, sem motivo, sem história, sem finalidade. E talvez isso seja mais perturbador do que qualquer criatura. Agora a pergunta mais desconfortável. E se você não entra nas backrooms? E se você já faz parte do mesmo sistema que cria elas? E o que chamamos de realidade for apenas a parte estável, e o resto for o que sobra? Você está em um lugar que parece real, com regras, com lógica, com sentido. Mas tudo isso depende de uma coisa: estabilidade. E se isso falhar, mesmo por um instante, o que sobra? Talvez não seja escuridão, talvez não seja vazio absoluto. Talvez seja algo pior, um lugar que continua existindo, mesmo sem motivo. E talvez esse lugar esteja mais próximo do que você imagina. Ficamos por aqui e até a próxima.